violência doméstica é um fenómeno social que continua a crescer em Portugal. Só no ano passado foram feitas cerca de 27 mil queixas à PSP e à GNR por pessoas que sofreram maus tratos. Mas este é um fenómeno que também se vive por toda a Europa, onde cada país encara o problema de forma diferente e com quadros jurídicos também diferentes. Em Portugal, uma equipa da Faculdade de Medicina do Porto está a coordenar um projeto que vai avançar para o terreno e que envolve 8 países. Tudo que agora vai começar a ser executado vai inquirir pessoas entre os 18 e os 64 anos. Em Portugal são pessoas que vivem no Porto e serão escolhidas aleatoriamente. Pretende-se perceber em que medida doenças para as quais não há ainda um conhecimento exato das causas podem estar relacionadas com situações de violência. O objetivo é fazer uma análise da frequência do problema da violência nos vários países europeus, possibilitar comparações e estabelecer uma relação mais ou menos direta com os problemas de saúde associados. Os dados do estudo serão baseados em entrevistas a cerca de 800 pessoas de cada um dos 8 países envolvidos. Uma das soluções para combater o problema passa ainda por serem os médicos nas consultas a fazerem perguntas sobre violência doméstica, antecipando muitas vezes aquilo que o doente não quer ou tem vergonha de denunciar. O professor Henrique de Barros é o coordenador deste estudo, é meu convidado na Antena Aberta e está nos estúdios da RTP no Porto. Boa tarde, professor. Lanço-lhe para já a pergunta que lançamos também aos nossos espectadores: o que fazer para combater de forma mais eficaz a violência doméstica? Bom, o primeiro aspecto é conhecer a situação. Conhecê-la não só quantitativamente, ou seja, qual é realmente o número de pessoas que vive esse problema, mas conhecê-lo não só nessa quantidade, mas na qualidade da situação. Entre aquelas situações extremas, da qual obviamente a mais grave e a mais dramática é a morte, e que todos os dias os jornais trazem por esse mundo fora notícias de mortes associadas a fenómenos de violência doméstica, até situações muito mais simples na sua aparência, porque não são tão visíveis, porque não são tão graves nas marcas que deixam objetivamente, mas que são muitas vezes muito importantes pela sua acumulação no dia-a-dia. É preciso conhecer essa extensão desse problema. Só conhecendo de facto a extensão do problema é que podemos definir as melhores estratégias para o combater. E elas passam, tanto quanto se sabe até agora, por a emancipação das pessoas, ou seja, a capacidade que elas têm de fazer valer os seus direitos, e passam por outro aspecto também é muito importante, que é a possibilidade que é dada a cada pessoa de quebrar o ciclo da violência. Muito bem, professor. Desculpe interrompê-lo, mas a pergunta que eu lhe faço tem mais a ver com isto. Este estudo não pretende ser um estudo qualitativo, mais quantitativo do que qualitativo. Ou seja, depois dos dados, cada país tem a sua legislação própria, cada país tem as suas regras sociais próprias também. E há pessoas e comunidades que entendem a violência doméstica e a tratam de forma diferente. Como é que depois se pode pôr em prática, uma vez que o universo de inquiridos é muito grande? Deixe-me então dar uma noção mais larga do âmbito do estudo. Este estudo não tem como finalidade meramente quantificar o problema. Essa é um dos objetivos que ele tem. Porque, repare, por estranho que pareça, todos nós falamos muito desta questão e focamos-la em muitas perspectivas, na perspectiva criminal, na perspectiva psicológica, na perspectiva sociológica, na perspectiva médica mais tradicional, mas, na verdade, quando nós vamos procurar naquilo que está escrito, que está publicado, nomeadamente na literatura científica internacional, são escassíssimos o número de estudos que nos dizem qual é a dimensão real deste problema. Qual é, de facto, a distância entre esse iceberg, essa ponta do iceberg que nós conhecemos dos jornais, por exemplo, e a sua realidade social. Portanto, essa é apenas uma das finalidades. Mas as pessoas que vão participar vão ajudar-nos a perceber qualitativamente também o problema. Há um longo conjunto de questões que são colocadas, que têm a ver com aspectos que determinam ou podem determinar a violência, como com as suas consequências, e que vão desde a forma como lidar com o stress, a forma como o problema afeta a qualidade de vida, a forma como o problema afeta, por exemplo, o recurso a cuidados de saúde. Há uma imensa panóplia de aspectos, e a forma, sobretudo, como as pessoas lidam com o problema, encontram respostas, organizam a sua vida. E há um aspecto que não tem sido tão falado ainda, mas que este estudo também vai procurar perceber
quantitativa e, de novo, qualitativamente, que é saber olhar não só para a chamada violência machista, para a violência de género centrada na mulher como vítima, mas para um fenómeno que também se começa a reconhecer cada vez mais, que é o fenómeno da violência sobre os homens. Os homens são os abusadores numa imensa maioria dos casos, mas também por razões que nós procuraremos perceber melhor e comparar entre países, começam a ser cada vez mais reconhecidos e as queixas existem também como vítimas de violência, quer em relações heterossexuais, portanto mulheres que exercem violência sobre os seus parceiros, quer em relações homossexuais. Professores, a comunidade médica é determinante para atenuar este problema? Olha, talvez porque e quando eu falo comunidade médica, não falo apenas em psicólogos e psiquiatras, falo médicos de família, por exemplo, claro, que percebam o que se passa. Talvez pelo facto de eu ser médico tenha algum enviesamento e seja mais levado a acreditar que sim. Mas acredito verdadeiramente que sim. Há toda uma série de problemas de saúde que têm por base, há todo um conjunto de queixas que nós já conhecemos há alguns anos, que têm por base, na sua gênese, ou pelo menos na sua valorização, fenómenos de abuso, ou durante fases precoces da vida, ou em relações amorosas continuadas, e que o sofrimento se manifesta, se somatiza, digamos assim, se manifesta em sintomas que acontecem em circunstâncias que nós habitualmente não associamos à violência, nomeadamente à violência física. Mas quando falamos em violência, em abuso, falamos de outras formas de violência. Claro. A violência sexual, a violência psicológica, a violência e os maus tratos e a negligência também em relação às pessoas que precisam de ajudas particulares. Mas os médicos podem ser excelentes sinalizadores, excelentes ajudas na compreensão, obviamente, mas sobretudo na identificação e na orientação de pessoas que os procuram. Acha que as pessoas que são violentadas, as vítimas, têm mais confiança, se assim se pode dizer, no seu médico de família, do que propriamente em ir fazer uma queixa à polícia? Há já alguns estudos em vários países que mostram que isso é verdade. Muitas vezes não é possível, não é fácil de encontrar, há laços afetivos, há contradições nas relações entre as pessoas e o médico pode aperceber-se de qualquer coisa está mal na vida daquela pessoa. E deixe-me dar-lhe um exemplo que nós temos aqui em Portugal e que resultou de trabalhos de investigação realizados, nomeadamente na Faculdade de Medicina do Porto, em que foi possível perceber que uma proporção muito alta de mulheres grávidas são vítimas de violência durante a gravidez. E estamos a falar de 1 em cada 10 mulheres. E essa violência tem efeitos não só na mulher, naturalmente, como tem efeito no desenrolar da gravidez. Claro. E repare que não estamos a falar de violência, de brutalidade física terrível, como às vezes acontece, com fraturas que são também da criança ainda enquanto feto. Mas estamos a falar de formas mais subtis de violência. E essas formas implicam um prognóstico pior para aquela criança que depois provavelmente vai marcar dramaticamente o resto da vida. Mas se nós pensarmos que faz parte, digamos, da rotina dos médicos das consultas, por exemplo, procurar saber se há problemas de diabetes, se há problemas com o aumento de peso, se há problemas com as lesões renais, todo um conjunto de situações que são muito menos frequentes do que aparentemente é a violência. Parece óbvio que este assunto devia ser incluído, digamos, no conjunto de questões a serem abordadas durante uma consulta pré-natal. E da mesma maneira, por extensão, se quisermos, em qualquer outra consulta, do mesmo modo que somos treinados a tentar perceber o enquadramento psicossocial das pessoas que nos procuram, devemos ser muito ativos na procura da existência de situações de violência que as pessoas espontaneamente não são, por vezes, capazes de exprimir. Declarar. Mais do que um espectador, refere o facto de pessoas com problemas financeiros, pessoas mais carenciadas, serem as principais pessoas que exercem violência doméstica. O professor concorda com isto? São estes grupos sociais que têm no seu seio mais casos de violência doméstica? As informações que nós temos mostram que há um gradiente
de violência relacionado com a educação e a classe social. E, na realidade, nas pessoas com menor escolaridade e as pessoas com um nível social mais baixo tende a ser mais frequente, ou pelo menos mais reconhecido, mais admitido a violência. No entanto, este é um fenómeno que atravessa todas as sociedades e atravessa todos os estratos sociais e todas as educações. Mas, de facto, se há qualquer coisa que as investigações têm mostrado, é que a educação é